conosco através da palavra e através do nosso coordenador, aquele que o Senhor escolheu para ser o nosso, aquele que vai nos conduzir, está nos conduzindo em todo este tempo. Vamos rezar, estenda suas mãos, vamos rezar um Ave Maria pelo Alisson, para que Nossa Senhora interceda por toda essa pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do rogai pela vida do Alisson, Santa Mãe de Deus, que seja de... A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria, irmãos. Amém. Irmãos, o irmão ministrando, ele fez uma pergunta, né? Quem estava feliz, ou algo do tipo, ou quem estava ansioso, né? Quem estava aguardando este encontro. Eu achei isso muito profundo, irmãos, porque quando nós estamos reunidos como renovação carismática católica, como irmãos, como cristão, um sentimento que precisa ser gerado em nosso coração é essa expectativa de querer estar junto com o outro. Amém, irmãos? De querer estar com Deus, mas também de querer estar com o outro, porque o grupo de oração nada mais é que estar também com o outro, reunidos em nome de Jesus. Então, quando há um encontro marcado, planejado, organizado, o nosso coração, ele precisa ter o desejo, aquela expectativa precisa ser criada, gerada pelo Espírito e também por uma determinação nossa, uma vontade nossa de querer estar no encontro. Então precisa haver em nós uma grande expectativa a respeito daquilo que o Senhor está propondo para nós. Amém? Seu grupo de oração, quando você vai semanalmente, eu espero que todos que estão aqui sejam frequentes no grupo de oração, então é semanalmente. Eu queria te perguntar nesse início de pregação, se ainda há uma expectativa no teu coração a respeito do dia do teu grupo de oração. Irmãos, essa é a primeira pergunta para nós. O nosso coração ainda tem uma expectativa a respeito do nosso grupo de oração, do nosso encontro semanalmente? Ou ele virou um peso para nós, irmãos? Irmãos, os nossos encontros, há uma expectativa ou simplesmente virou algo maçante, desgastante para nós? E se não tem uma expectativa mais em nosso coração, qual é o problema? O problema é do ministro de louvor que não está fazendo a sua parte e por isso você já não se sente mais abastecido. O problema é do pregador da palavra, que aí sim muda bastante semanalmente, né? E o pregador da palavra já não é mais capaz de trazer uma palavra para a tua vida e por isso você está desmotivado. O problema é do coordenador do grupo de oração, que já não organiza mais, que já não olha se as coisas estão acontecendo dentro do grupo como deveria estar. E por isso já não há mais, então, uma expectativa no teu coração? Ou o problema é seu? Nós vamos começar essa pregação com essas perguntas. E eu tenho certeza que com a graça de Deus, a palavra há de nos revelar quais são os motivos. Amém? Abra a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 44. Enquanto você procura, eu acredito que eu conheço a maioria que está aqui, talvez também me conheçam, mas eu quero me apresentar. Eu sou o Alisson, eu tenho 42 anos, sou casado, minha esposa chama Camila, também é uma serva do Senhor. Somos pais de 6 filhos, nós temos o Natan de 18 anos, o Enzo que tem 11, o Heitor que tem 6, o Matias que tem 2, e a Maria Cecília que tem 1 aninho, e temos também já
uma criança nos braços do Senhor. Participo do grupo de oração São Francisco de Assis, na cidade de Itapevi. Graças a Deus fazem 20 anos que lá estou. E por esse tempo estou coordenando a RCC Osasco com a graça e a oração dos irmãos. Amém, irmãos? O tema desse primeiro encontro é Grupo de Oração, Meu Tesouro. O texto vai dizer assim, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Irmãos, no ano passado, no início do ano passado, em oração, o Senhor trouxe ao meu coração, e eu partilhava isso então com o conselho diocesano, que o Senhor tinha dado um direcionamento. Esse direcionamento, desde o ano passado, ele foi chamado então de Grupo de Oração, Meu Tesouro. Lá, o ano passado, o Senhor trouxe 3 pilares que nós deveríamos trabalhar, e assim fizemos, dentro das 9 regiões que compõem a nossa diocese. E aí nós trabalhamos o louvor, a vida de louvor, a vida com a palavra, e trabalhamos também o batismo no Espírito. Eu digo isso em encontro que nós fizemos dentro das regiões. Talvez você vai se recordar se você participou. O louvor não era o louvor de quem ministra. É o louvor que cada um de nós, cristãos, servos de Deus, precisamos ter. A vida de louvor que cada um de nós precisamos ter no nosso dia a dia. Então, buscar a essência dessa vida de louvor. Largar as murmurações e ter uma vida de louvor. A palavra, não é a palavra que o pregador prega, mas é a palavra na nossa vida. As nossas decisões, elas serem voltadas a partir da palavra. É a palavra que direciona, é a palavra que orienta, é a palavra que conduz. É sobre isso que nós falamos. E num terceiro momento nós falamos do batismo no Espírito. E a renovação carismática, durante um bom tempo, ela costumou a entender um batismo no Espírito, e aqui eu não estou reduzindo, mas como a vida dos dons carismáticos. Quando fala de batismo no Espírito, nós oramos em língua, vem as profecias e aí vai. Irmãos, nós não estamos falando somente disso, mas um batismo que muda o meu comportamento, um batismo que nos converte. Nós estávamos falando de um batismo que tira de nós a mentira, que tira de nós a falsidade, que não somos mais homens e mulheres de duplas atitudes, que o sim é sim, o não é não. É o batismo que quando tem um encontro desse, e a coordenação fala, tem um encontro, e aí você pensa, poxa, eu não estou com vontade, eu não quero ir. E aí você pensa, poxa, o que eu vou falar? E aí você vai e inventa alguma coisa. Não, é o batismo que nós falamos o quê? A verdade. Nós queremos viver dentro do quê? Da verdade. E para esse ano, de novo, o Senhor diz, permanece dentro desse direcionamento, Grupo de Oração Meu Tesouro, com outros 3 pilares que também são essenciais para o movimento. E esses pilares, é o valor do grupo de oração, que é essa primeira pregação. O segundo que vocês vão viver ainda hoje é a missão do grupo de oração. E o terceiro que é a vida fraterna. Amém? E aí entrando agora de fato nesse primeiro pilar, o grupo de oração Meu Tesouro, Jesus conta aqui no Evangelho de São Mateus capítulo 13, 44, uma parábola. Aliás, no capítulo 13, Jesus ele conta uma série de 7 parábolas. Nessas 7 parábolas, 4 delas, o Senhor expande, ele fala para quem? Para a multidão. As outras 3 parábolas, e essa que nós lemos faz parte dessas 3, ela é dirigida aos seus discípulos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, Jesus está falando com você. Irmãos, entenda uma coisa, nas 4, ele fala para quem? Para a multidão. Nós não estamos aqui hoje no seu grupo de oração particular, nós estamos no encontro regional com todos os servos. Hoje o Senhor está falando com quem? Com os discípulos nessa parábola. Então dessa série de 7,
3 delas é especial, é algo mais íntimo, é algo mais pessoal. É o Senhor falando com quem? Com os discípulos. Bom, e aí para que os discípulos entendam a respeito do reino, ele conta uma parábola, dizendo que um homem estava andando pelo campo e o homem encontrou um tesouro. Cheio de alegria, ele esconde de novo o que ele encontrou, ele vai e vende tudo e adquire aquele campo. Essa é a parábola. Irmãos, e aqui nós temos alguns pontos importantes que toda a diocese, também está ouvindo. Precisa ter uma única fala para dentro da diocese a respeito desse direcionamento. Então, irmãos, diz que esse homem estava andando pelo campo. Ele encontra um tesouro. Era costume daquele povo pegar o que eles tinham de valioso e eles então escondiam para que não viesse ser roubado. Eles deixavam escondido, não deixava dentro de casa, eles escondiam. Pode ser uma das situações que aconteceu aqui. Mas o que mais importa, irmãos, para nós nesse texto aqui, é que diz que esse homem, ele encontrou um tesouro. Quando ele encontra, ele esconde de novo e vai vender tudo. Primeiro ponto aqui para nós: este homem, ele já tinha alguma coisa, ele já tinha algum valor, porque diz que ele vende o que ele tinha, cheio de alegria, ele volta antes de adquirir o campo e vende tudo. Ele vendeu tudo que ele tinha. Por causa de quê? Porque o que ele encontrou, no entendimento dele, na visão dele, é algo melhor, é algo maior. Se é melhor, se é maior, ele desfez daquilo que ele tinha. Ele vendeu tudo. Tudo, irmãos, ele não segurou nada. É importante entender isso aqui. Ele vendeu tudo. Paulo, quando está a caminho de Damasco, diz o texto em Atos que ele também tem um encontro com o Senhor. E quando Paulo encontra o Senhor, Paulo deixa tudo. Numa das suas cartas, Paulo vai dizer assim que tudo ele tem por esterco, porque o que ele encontrou é maior, é melhor, é o bem supremo. Este para nós é o ponto. Irmãos, num determinado momento da minha e da tua vida, um dia, também nós tivemos um encontro, nós encontramos um tesouro. Mas eu quero que vocês se prendam nesse exato momento, nesse primeiro ponto aqui. É o que você tinha antes de ter encontrado o Senhor. O que você tinha, o que você era antes de ter encontrado o Senhor. A pergunta é: quem era você? O que você fazia antes de ter encontrado o Senhor? Permita que o Espírito nessa manhã ele te leve àquele passado, para que você possa se recordar de quem você era, o que você fazia, o que você tinha antes do encontro com o Senhor. O meu encontro, ele foi há 20 anos atrás. Quanto tempo tem o teu encontro? Talvez uns aqui tem 40 anos que encontrou o Senhor, 20, 25, 30, 5, 1 ano. Mas o importante nesse primeiro momento, o primeiro ponto aqui para nós é: quem era você? Pergunta para o irmão que está do seu lado: quem era você, meu irmão? Pergunta para ele o que você tinha. O irmão disse que ele era pagão, eu também. O que você tinha, o que você era. Irmãos, e talvez aqui, porque nós costumamos fazer uma comparação. O que eu tinha e o que eu era, o irmão disse que ele era pagão e eu também. Mas o que eu tinha e o que eu era algo tenebroso. Talvez você, a tua vida não era assim, você até ia para a igreja. Você ia para as missas. Talvez você tinha um bom casamento já. Agora, por que você trocou? Porque o que você encontrou é melhor. Pelo menos naquele momento você entendeu isso. O ponto é então, o que você era, o que você fazia, aonde você andava antes de ter encontrado. Agora, o segundo ponto para nós, irmãos, o grupo de oração, ele precisa ser um lugar de encontro. Amém, irmãos? Grupo de oração precisa ser lugar de encontro. Que tipo de encontro? O encontro com Deus, na sua infinita misericórdia. As pessoas que chegam aos nossos grupos de orações, elas precisam encontrar Deus.
Elas precisam ter uma experiência com Deus. Ou seja, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o batismo no Espírito. Elas precisam encontrar Deus ali. Elas precisam se sentir amadas ali. Será, irmãos, que o nosso grupo de oração é esse lugar de encontro com Deus? Porque como que se dá, então, agora esse encontro com Deus dentro do grupo de oração? Vamos lá, nós estamos no grupo de oração, e aí o seu grupo de oração particular, o meu é sexta-feira, e num belo momento, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele desce, Ele aparece no nosso meio, andando, e as pessoas se encontram com Ele. É assim? É assim, irmãos? Como que elas se encontram com Deus? Na palavra, na oração, mas através de quem? Dos irmãos. Então, irmãos, se o grupo de oração ele precisa ser um lugar de encontro com Deus, ele também é um lugar de encontro com o irmão, com o outro. O grupo de oração ele não pode deixar de ser o lugar do encontro, porque aonde esse homem, o que esse homem fez? Ele encontrou o tesouro. O que é o tesouro para nós? Então, o grupo de oração precisa ser este lugar do encontro. Esse homem, ele conseguiu encontrar o tesouro. As pessoas, quando chegam no nosso grupo de oração, elas têm encontrado o tesouro. Eu disse no início, aqui é um encontro de servos. Poderíamos dizer, como está na palavra, para os discípulos que o Senhor pregou. Hoje não é o encontro da nossa assembleia, é nosso, servos, é fechado. Então eu preciso te dizer isso. Se ele é um lugar de encontro, as pessoas continuam encontrando Jesus no nosso grupo de oração. Porque, irmãos, quando nós reclamamos de como anda o movimento, como anda o nosso grupo de oração, nós precisamos entender uma coisa. Nós somos o grupo de oração. Se há um problema, se tem alguma coisa que não está acontecendo, o responsável desse fato sou eu, é você, amém? Mas nós estamos delegando as situações, porque achamos que o culpado é um coordenador, quando o grupo de oração não acontece como deveria. O culpado é quem ministra, é quem prega. Eu sou o responsável pelo meu grupo de oração, você é o responsável pelo teu grupo de oração. Isso precisa ficar claro, irmãos. Eu fico perguntando o que é que as pessoas têm encontrado dentro do nosso grupo de oração. O documento de Aparecida, ele diz, se eu não me engano, no 159, ele vai dizer que a igreja crescia, não pelo proselitismo, mas crescia por atração. O nosso grupo de oração é capaz de atrair alguém nos dias de hoje? Irmãos, essa pergunta nós precisamos refletir sobre ela. Ela tem sido capaz de atrair alguém? E vai atrair como? Com o meu e o teu comportamento. Porque, irmãos, o dia que esse homem encontrou o tesouro, aqui chama muita atenção, porque ele já tinha um valor, ele já tinha alguma coisa, mas quando ele encontra, ele esconde de novo e vai e vende tudo e compra o campo. Ou seja, o coração dele se encheu, o coração dele se fartou por aquilo que ele encontrou. Eu dizia a respeito então da expectativa minha e sua a respeito dos nossos grupos de oração. Por que há abatimento? Por que há cansaço semanalmente para o grupo? O porquê que falta ânimo para ir ao grupo? Porque se ele encontrou algo maior, irmãos, esse algo maior satisfaz, esse algo maior preenche. Mas qual é o motivo, irmãos, de não se sentir preenchido, satisfeito? Eu quero trazer duas situações aqui. Uma delas, irmãos, que o texto disse que esse homem vendeu tudo com alegria e comprou o campo. Talvez muitos servos, presta atenção nisso, talvez muitos servos nesse tempo tenham sentido saudade do tempo que ficou para trás, irmãos.
Aquilo que brilhou no dia do encontro, no dia do teu retiro de primeira experiência, aquilo que brilhou num seminário de vida no Espírito que você participou, numa tarde de louvor, ou no grupo de oração semanalmente, que o teu coração se encheu, que você dizia para as pessoas: eu encontrei o meu lugar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não tem nada que me tire daqui até o Senhor voltar, ou Ele me chamar. Aquilo que aconteceu lá atrás, na sua primeira experiência, já não é capaz de satisfazer mais talvez a tua vida. E aí começa a ter vontade, começa a ter desejo do quê? Daquilo que você vendeu, daquilo que você deixou para trás. Talvez muitos servos nesse tempo estão então voltando para trás. Servos estão voltando à vida velha, aos maus costumes, à saudade daquilo que deixou para trás, irmãos. E talvez você não tenha percebido isso, porque na medida que você se afasta daqui, do grupo de oração Teu Tesouro, que te abastece com batismo, com palavra, com vida de louvor, com vida fraterna, com vida missionária, você começa a se alimentar naquilo que é do passado novamente. E aí você começa a dizer: não, mas não tem problema. Vou falar de mim. Poxa, hoje eu não faço uso de drogas, de bebida alcoólica. E aqui eu não estou dizendo o que é o que não é pecado, entendam bem. Mas eu larguei e estou aqui no grupo de oração Meu Tesouro, me abastecendo com isso aqui. Mas de repente eu começo: não tem importância eu beber, não tem importância eu fumar um baseado aqui. Está tudo ali bem tranquilo. Está tudo sob o controle. Quando eu menos espero, eu saí daqui e voltei para cá. Outra coisa, eu vou semanalmente ao meu grupo, todos os domingos na missa, em oração de abastecimento, nos encontros do movimento. Aí eu começo assim: eu preciso também ter um tempo para mim. Isso é verdade, nós precisamos ter um tempo para nós. E aí eu começo a dizer: mas eu preciso sair com a minha família. Verdade, precisamos sair com a nossa família. E aí eu deixo de ir no grupo uma semana, eu deixo de ir no encontro regional, eu deixo de ir no encontro diocesano. Quando eu vejo aquilo que era para ser moderado, eu deixei aqui e estou aqui. E na oração, irmãos, rezava-se o terço, rezava-se o rosário, acordava de madrugada para rezar com o frei. Uns missa diária, palavra, leitura da palavra. Não, mas parece que tem coisa demais. E aí eu começo a deixar aquilo que é bom e me ocupar com aquilo que era velho. E de repente eu esfriei. Você está entendendo, irmãos? Um dos motivos talvez seja esse, porque este homem, ele vendeu com alegria. Será, irmãos, que no retiro de primeira experiência, na tua primeira experiência, foi batismo ou foi emoção? Irmãos, nós precisamos começar a pensar: isso é sério. E não, desculpa eu te falar dessa maneira, irmão. Não importa se você, agora que eu estou pregando, que eu estou trazendo essa realidade, se você vai fechar a cara, se você vai fazer cara de quem não está gostando. Para mim isso pouco importa aqui. Eu estou preocupado com salvação das almas. Eu não estou preocupado se alguém vai gostar ou não do que eu estou falando nessa manhã. A minha preocupação é com salvação das almas. Eu sei o quanto o Senhor há de cobrar de mim nesse tempo de coordenação diocesana. Coordenar, irmãos, não significa ter status, não significa as pessoas batendo nas tuas costas e falar que foi bom. Porque num campo espiritual, o Senhor há de cobrar de quem está coordenando. Então eu preciso tratar isso de forma séria aqui. E você também, como é um batizado no Espírito, julga ser batizado no Espírito, você também tem que ver a tua responsabilidade diante do chamado que Deus te fez. Irmãos, não é voltar para a vida velha. Começa a deixar a nova, começa a perder o gosto pelo grupo de oração Meu Tesouro, e aí você começa então a identificar problema no grupo. Ah, mas está difícil, está chato ir no grupo, porque o irmão ministra mal. Está chato porque as pregações também não são boas. Está chato porque as pessoas não me abraçam mais. Eu quero te perguntar: o que você tem feito por esse grupo de oração Meu Tesouro? Porque é muito fácil, irmão, apontar para quem está pregando, apontar para o coordenador, apontar para o ministro. Eu quero perguntar de você:
de você. Porque diz então que a igreja crescia por atração. As pessoas olhavam para os discípulos e diziam: veja como eles se amam, eles dividem em tudo, eles estão juntos em tudo. Na parte da tarde, na última pregação, vai ser tratado disso. Mas eu queria te perguntar se ainda tem vontade de estar junto, ou você chega no grupo já atrasado, para não ver ninguém, e quando você vê que vai dar os avisos, você já sai, para não ter que conversar mais com ninguém. Irmãos, isso é uma realidade que tem acontecido no nosso meio. Irmãos, ele estava aqui com o coração alegre, ele vendeu tudo. Será que nós estamos, o Alisson, depois de 20 anos de caminhada, você com o seu tempo, você ainda é feliz, você ainda é alegre por tudo aquilo que você largou, por aquilo que você encontrou? Os teus olhos ainda brilham, o meu olhar ainda brilha por esse movimento, o meu olhar ainda brilha pelo grupo de oração São Francisco de Assis. Porque quando eu vejo a Camila chegando, minha esposa, ou quando eu chego em casa e eu encontro a Camila, o meu olhar brilha, o meu coração bate. Eu quero abraçar, eu quero beijá-la, eu quero estar com ela. Agora, e o grupo de oração? Há um brilho ainda? O coração bate forte ainda, irmãos? Ou fica arrumando desculpa para não ir mais? Irmãos, precisa voltar a brilhar, porque esse homem encontrou. E a pergunta é: o que é que ele encontrou que foi capaz de abandonar o que era velho lá atrás? Quantos de vocês aqui deixaram de lado uma vida de bebedeira, uma vida de drogas? Quantos de vocês deixaram de lado uma vida de adultério, uma vida de fornicação? Quantos de vocês deixaram de lado uma vida de roubo, de corrupção? Quantos de vocês deixaram de lado uma estupidez, a mentira? Quantos de vocês deixaram de lado a dupla atitude, a falsidade? Quantos? Mas deixou por quê, irmãos? Porque o que encontrou é maior, porque o que foi encontrado é melhor, porque o que foi encontrado me satisfez, porque tudo aquilo que eu tinha, irmãos, não era bom, não satisfazia a minha vida, não era completo. Mas um dia, na tua experiência, você se sentiu realizado, você se sentiu completo. E agora, irmãos, depois de um tempo, como temos nos sentido? Como que nós temos nos sentido? E a pergunta é: será que nós não estamos fazendo um outro papel que está nas entrelinhas dessa palavra? Porque a história, a parábola, ela diz também que ele encontra, esconde, vende tudo que tem para comprar o campo. Ou seja, ele não roubou o que ele achou, ele comprou. A pergunta é: e quem vendeu essa preciosidade? Irmãos, talvez nós estamos então nesse papel. Encontramos, nós tínhamos conosco, e agora nós estamos querendo desfazer. E desfazer por quê? Porque talvez o que nós temos vivido hoje no nosso pensamento é melhor do que esse tesouro que nós encontramos. Eu queria que você pudesse trazer para mim, se você se encontra nessa situação, você pudesse trazer para mim o que você encontrou na atualidade que é melhor do que esse tesouro. Traz para mim, porque se for tão bom assim, eu abandono o meu para ficar com o teu. Irmãos, nós precisamos refletir, irmãos, sobre isso. É tempo de parar, irmãos, de reclamar do outro. É tempo de parar de reclamar de quem coordena, do servo que não olha para você, que não te ama. É tempo, irmãos, de nós fazermos com responsabilidade a nossa parte a respeito do grupo de oração Meu Tesouro. É o meu grupo, irmão, é o teu grupo. Eu fico perguntando porque as justificativas que as coisas não fluem, não estão boas, elas são sempre delegadas ao outro, que o outro não faz, o outro não é bom, o outro não tem competência. Eu fico perguntando, e você? Nós costumamos dizer assim: poxa vida, mas é difícil no grupo de oração, um grupo de servo, tem uns irmãos lá que é uma bênção. É tão difícil lidar com os irmãos, e aí não dá ânimo mesmo de ter uma partilha com os irmãos são chatos, e nós vamos trazendo as críticas. Eu fico perguntando o que é que esse irmão acha também ao meu e ao teu respeito. Porque olhar para o outro, e o outro é problema, o outro é chato, o outro é difícil de lidar, o outro é arrogante. Eu queria poder perguntar
para as irmãs que são casadas, para os teus maridos, como vocês são, para os irmãos que são casados, para as suas esposas, vocês perguntar para mim quem é o Alisson. Porque é muito fácil falar do outro, culpar o outro grupo, então não está bom por causa do outro. Mas a pergunta é: o que você tem feito pelo teu grupo de oração? Se você tem visão de como melhorar, se você tem a certeza de como fazer o grupo fluir, por que não faz? Por que só as críticas? É hora então, irmãos, de se levantar e colaborar mais. Irmãos, concluindo esta pregação, quando esse homem, ele encontra, ele vende tudo com alegria e compra o campo. Eu quero concluir tratando desse ponto, porque se nós então nos enquadramos nesse ponto aqui, que de quem vendeu tudo que tinha, desfez, renunciou a tudo que fazia de errado, a tudo que era menor, que era inferior, entenda isso, porque talvez o que nós tínhamos era até bom, eu disse. Alguns aqui não tinham uma vida errada igual eu tinha, e graças a Deus que não tinha, mas o que você encontrou é maior, então você renunciou, você deixou de lado, você abandonou aquela vida, porque você encontrou algo que é superior. São Paulo chama isso, em uma de suas cartas, do bem supremo, sabe, algo que está acima de todas as coisas. Se você encontrou isso, por que que o teu coração não bate mais forte? O porquê que tem faltado a vontade? Irmão, nós estamos no encontro de servo. Eu preciso dizer o porquê que quando eu converso, e eu não estou dizendo aqui da coordenação regional só da Marileia, mas quando eu converso com os coordenadores regionais, o que eu ouço é o seguinte: irmão, está difícil. Os irmãos, a gente abre a inscrição e está difícil. Mas no grupo de oração, não, mas também está difícil. Irmãos, mas na vigília diocesana, nós temos, eu fiz um cálculo aí, se eu não me engano, em torno de 3.000 servos. Falando de servos, e vigília diocesana não é só para servo, é para todo o povo. O porquê que numa vigília diocesana nós temos aí 1.200, 1.400 pessoas? Cadê os carismáticos? Essa é a pergunta. O porquê que nós não temos condições de ocupar aqui em Barueri, o ginásio central, que cabe em torno de 4, 5 mil pessoas? Cadê os carismáticos, irmãos? Esse é o ponto. Se o que nós encontramos é valioso, irmãos, o porquê que as casas, e também os irmãos vão falar isso, um pouco disso de missão, mas o porquê que as casas dos pagãos, como o irmão disse que ele era pagão e eu também, porque as casas dos pagãos não estão cheias dos cristãos, dos carismáticos, dos servos? O porquê que nós abandonamos a nossa essência então, de estar dentro das casas pregando a palavra? O porquê que os carismáticos, que o coração ainda solta pela boca, porque ainda o olhar brilha pelo movimento, pelo carisma? O porquê que os carismáticos já não estão mais influenciando o paganismo aí fora com tanta força como fazia antes? Por quê, irmãos? Está faltando alguma coisa, está faltando o brilho do tesouro que encontrou, irmãos. Tesouro brilha, ele brilha, mas talvez na vida de muitos de nós ele está ofuscado, ele está empoeirado. Nessa manhã é o momento do vento, do ruá, do sopro do Espírito bater sobre nós e tirar a poeira, porque o que precisa aparecer não é a poeira, é o que está por baixo, é o que brilha, é o ouro, é o tesouro que um dia nós encontramos, irmãos. É o sopro do Espírito que pode fazer isso. Irmãos, eu preciso te dizer, e eu digo isso com muita alegria, eu, Alisson, e você me cobra disso, você tem todo o dever de me cobrar disso, mas eu, Alisson, eu não sei viver longe desse lugar chamado grupo de oração, meu tesouro. Eu entendo muito bem aqui, irmãos, o que é a Santa Missa, e não tem comparação nenhuma. Antes que alguém venha falar alguma coisa, eu estou falando de grupo de oração, eu estou falando do lugar que, sabe, que me acolheu, do lugar que me amou, do lugar que me trouxe dignidade. Eu estou falando deste lugar. Para quem andava aí fora, irmão, mais uma vez, a sua situação talvez seja muito boa, e foi muito boa antes de conhecer o Senhor, mas para quem andava aí fora,
sabe, largado, drogado, jogado em calçada, sabe, sem ter uma possibilidade de vida, sem acreditar que poderia ter uma boa família, encontrar uma boa esposa, bons filhos. Para quem viveu aí fora, irmãos, sabe, mendigando, roubando coisas, que nunca ouviu falar do amor de Deus, um dia eu experimento esse amor de Deus na minha vida, e foi tão forte, irmãos, mas tão forte, sabe, ao ponto que, com a graça de Deus, a força do Espírito, nesses 20 anos, eu não tive uma recaída, não voltei para as drogas, não voltei com bebida, não porque sou bom, mas irmãos, porque o Deus que eu sirvo é grande e é bom. Irmãos, e nesse tempo, o Senhor me acumular de tantas bênçãos. Poxa, sabe, quando ia chegar em casa, você olhar para aquelas crianças, olhar para os filhos, um homem que não tinha dignidade, que só encontrou essa dignidade nos braços do Senhor, dentro de onde? De um grupo de oração, irmãos. Olhar para as crianças e falar, poxa vida, como Deus é bom me dar 5 filhos aqui. Como Deus é bom de olhar para minha esposa e ver que é uma mulher que busca um caminho de santidade, irmãos. Talvez o Alisson merecesse, eu não estou colocando como desprezo, mas alguém que estivesse se prostituindo pela vida que ele teve. Quando eu olho para esse movimento e aonde eu entro, dentro dessa diocese, fora da diocese, em outras cidades, aonde eu vou, eu encontro um carismático com um sorriso largo no rosto, que abraça. Aonde eu encontrei abraço, irmãos, além do pai e da mãe que eu tinha, aqui no grupo de oração. Aonde eu encontrei ajuda nas penúrias que eu passei, não tenho vergonha de dizer disso, no grupo de oração. Aonde eu fui exortado para me corrigir dentro desses 20 anos, e ainda sou, os irmãos do grupo de oração. Ah, irmãos, eu não sei o que você tem procurado aí fora, eu não sei porque perdeu o brilho do grupo de oração, eu não sei porque o teu coração já não anseia mais de estar, sabe, dentro de um grupo de oração. Porque o meu, irmãos, é dentro desse movimento. Muitas vezes, não vou mentir, cansado fisicamente, mas a palavra de Deus, São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, que por fora o nosso corpo vai se deteriorando, mas por dentro ele renova dia a dia, irmãos. Eu tenho vivido isso, esse renovo dia a dia. Isaías vai dizer assim, o profeta, que na medida que avança, o vigor aumenta. Eu tenho vivido isso, irmãos. Por fora está acabando, está ficando branco, mas por dentro está novo, irmãos, cheio de vida. E não é vaidade não, é a verdade, irmãos, porque eu amo o meu grupo de oração, eu amo esse movimento. É tempo, irmãos, agora de defender o nosso movimento. É tempo de não deixar as pessoas falar mal, criticar o nosso movimento. É tempo, irmãos, de nós pararmos de falar mal do movimento. É tempo, irmãos, de brigar pelo nosso movimento. Nós brigamos por tantas coisas. Briga, luta agora pelo teu movimento, pelo teu grupo de oração. Se não estão fazendo o que deveria fazer no teu grupo de oração, seja você o promotor, sabe, o agente que vai à frente, que vai ajudar na recuperação do teu grupo de oração. Irmãos, eu nasci aqui no grupo de oração há 20 anos atrás, dias 19, 20 e 21 de março, se eu não estiver enganado, de 2004, acho que são essas datas, e a Rose estava lá. Foi o dia que eu nasci, que eu tive um encontro. Então, eu poderia dizer que eu tenho 20 anos, sabe, de idade, que são 20 anos de vida nova, dentro de um grupo de oração. Eu nasci aqui, eu quero morrer aqui, eu quero morrer dentro, servindo a Deus, dentro de um grupo de oração. Talvez, sabe, cansado. Teve um determinado momento da minha vida que eu tive um acidente de moto, e eu lembro que eu ia ficar muito tempo sem poder andar, e fiquei. E eu falava que eu não queria deixar o ministério. Eu me lembro de uma vez que eu preguei sentado, mas eu não quero deixar, irmãos, o grupo de oração. Só se o Senhor pedir que eu deixe.
Que nessa manhã, irmãos, nosso coração então ele possa se voltar ao amor a esse grupo de oração. Enquanto eu ouvia o Senhor dizia que nós nos tornamos, e aí cada um pega aquilo que lhe cabe, mas nós nos tornamos um povo muito ingrato com Deus. Deus te salvou, Deus te levantou, Deus te deu vida nova. Aonde? Dentro de um grupo de oração. E hoje existe uma ingratidão muito grande nossa com o nosso grupo de oração. Eu quero dizer para você que você deve, eu devo ao grupo de oração. E não é dinheiro, irmão, porque dinheiro não vai pagar o que nós devemos. É a vida nossa para o nosso grupo de oração. Nós precisamos resgatar, permitir que o Senhor resgate esse amor ao nosso grupo de oração nessa manhã, irmãos. Eu queria, muito, estar em todos os encontros do grupo de oração Meu Tesouro dentro da nossa diocese. Porque eu queria poder fazer com os outros que eu estou fazendo aqui, olhar para falar do amor sobre esse grupo de oração Meu Tesouro. Eu sei que lá eles também estão recebendo através da pregação, mas nesse tempo eu, coordenando a diocese, eu queria encerrar essa coordenação, irmãos, vendo que o amor voltou no olhar de cada servo pelo grupo de oração. Os irmãos que entraram aqui, os irmãos que têm caminhado sob um pretexto, sobre justificativas de mágoas, de feridas, e por isso você não consegue amar mais o grupo de oração. Os irmãos que têm caminhado querendo desistir do grupo de oração, irmãos, nessa manhã, permita que esse amor de Deus pelo grupo de oração volte ao seu coração. Eu encerro dizendo que Papa João Paulo II, Papa Francisco, hoje santo, e Bento XVI também, posso lembrar dos três pelo menos, eles deixaram escritos cartas, onde eles falam sobre a graça de Deus, que é um grupo de oração. Irmãos, nosso movimento não deve nada mais para ninguém. O nosso movimento é aprovado pela igreja. O nosso movimento tem aceitação da igreja. Agora, irmãos, é com você. Agora é responsabilidade sobre o nosso grupo de oração. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Fecha teus olhos, irmão. Enquanto a palavra foi pregada, inclina a tua cabeça, fecha teus olhos, por favor. Enquanto a palavra foi pregada, o Espírito Santo, na sua imensa força, deve ter entrado no teu coração. Enquanto eu fazia as perguntas, quem era você, de onde você veio, o que você fazia antes, o que você vendeu, o que você renunciou, o Espírito Santo com certeza, Ele mostrou no teu coração quem você era. Ele te fez lembrar quem você era. Talvez um drogado, um dependente químico, um alcoólatra. Talvez você vivia num adultério danado. Talvez você maltratava teus filhos, tinha dificuldade com teus pais, de amar os pais. Talvez você nem era católico, nem aceitava a igreja católica, nem pisava na missa. Irmãos, quanta coisa se passou nesse tempo, quantas coisas passou nesse tempo na minha vida, nesses 20 anos, dentro de um grupo de oração. Talvez enquanto a palavra foi pregada, você foi lembrando do quanto o grupo de oração foi importante e é na tua vida. Quantas vezes o grupo de oração foi o canal do teu resgate, das tuas quedas. Talvez você se lembrou dos irmãos que te ajudaram, dos irmãos também que já não estão mais no nosso meio. Talvez você se lembrou daqueles que iniciaram o grupo de oração, que foram desbravando, que eram expulsos das igrejas, porque a igreja ainda não nos aceitava. Mas também, irmãos, durante a pregação da palavra, você foi tentando identificar em qual situação você estava, do que vendeu
na hora com alegria e depois se arrependeu, e agora quer a vida velha. Não, mas daquele que encontrou o tesouro, escondeu de novo e comprou o campo, e agora vive feliz, vive contente, vive alegre. Qual desse cenário você se encontra, servo? É tempo, irmãos, de resgatar essa essência. Levanta teus braços em nome de Jesus. Você que quer. Eu convido você a se abandonar nos braços do Senhor. Eu convido você nesta manhã, irmãos, a se lançar nos braços do Senhor. Eu convido você a pedir força mais uma vez do Espírito, para que você possa mesmo amar o teu grupo de oração, voltar à essência do teu grupo de oração. Faça você a tua oração, de quem é responsável por onde tem pisado, responsável pelo teu grupo. Diga ao Senhor que você tem o desejo de voltar a essa essência. Diga ao Senhor que você quer voltar a essa essência. Diga ao Senhor, amado irmão, que você ama teu grupo de oração. Você não quer abandonar o teu grupo de oração, que você quer perseverar, que você quer se doar pelo teu grupo de oração. Permita que o Espírito te ajude nessa oração. Sopra, Espírito de Deus. Sopra sobre os tesouros empoeirados. Sopra sobre os tesouros que estão empoeirados nesta manhã. E vai deixando fluir a tua oração. Irmãos, o Senhor traz ao meu coração alguns servos que têm inimizade dentro do teu grupo de servo. Você tem dificuldade, você tem inimizade lá dentro. Até o final deste encontro, eu peço ao Espírito, vai ser trabalhado na parte da tarde sobre a vida fraterna, que te convença a respeito que você precisa trazer unidade, que você precisa buscar e reconciliar com esse irmão, com essa irmã. O Senhor também mostra assim, dentro ainda disso, que conforme você foi se magoando, se machucando, você construiu uma parede. Eu vejo uma parede. E tem pessoas no nosso meio
muito magoada. Tem uma parede alta levantada que quase não dá para te ver. Essas mágoas, esses ressentimentos, eles foram sendo levantados como que cada bloco, cada tijolo. E você tem muita mágoa, muitas feridas por conta disso. E o Senhor manda te dizer: não espere as pessoas que te magoaram te procurar. Você vai em busca desta reconciliação. O Senhor também traz que há servos dentro dessa região, presos ao que Deus operou no passado, e não conseguem olhar para frente. O Senhor manda te dizer: eu conto com você. O que eu fiz lá, eu fiz, mas tenho muito ainda a fazer daqui para frente. Olha para frente agora. Queria jogava a palavra avante, avante, para frente. Glória a Deus. Tudo que já aconteceu, até mesmo de bom no passado, traga como renovo daqui para frente. Avante. Foram levantados, Senhor, durante a caminhada, Senhor, que caiu por terra, Senhor, todas as intrigas, Senhor, interiores, Senhor, em nossas equipes de servos, Senhor, que caiu por terra, Senhor. E que o Senhor se levanta glorioso, Senhor. Que o Senhor se levante, Senhor amado, dando uma unidade, Senhor. Aqui tu daste, Senhor, aos apóstolos, Senhor, aos discípulos amados, Senhor amado. O Senhor também diz assim que quando eu falava que a igreja crescia por atração, você lembrava então do grupo de servos que vocês têm em cada grupo, do seu grupo de servos. E rapidamente ali, enquanto eu pregava, você analisava realmente se tem atraído ou não. E aí vinha na sua reflexão, enquanto eu falava, pregava, as brigas, as discórdias, as inimizades, servo que não fala mais um com o outro. Tudo isso vinha. Mas o Senhor manda te dizer assim: faça a experiência, cada grupo de oração faça a experiência da reconciliação. Eu quero dizer, irmãos, as pessoas aí fora vão olhar e vão dizer como eles se amam. As pessoas aí fora vão ter o desejo de estar junto com vocês. É atração, irmãos. É testemunho, irmãos. O Senhor também me mostra que o vento, o ruá, o sopro, o sopro que foi sobre as narinas de Adão, o vento que veio na sala do cenáculo, nesse dia que o Senhor estipulou para a região Barueri, ele invade todo esse auditório, ele invade teu coração, ele entra agora, ele sopra sobre este lugar, irmãos. Você vai enxergar presta atenção, você vai enxergar da mesma maneira o Cristo, o grupo, o batismo, a palavra, os irmãos, da mesma maneira do que quando você teve a sua primeira experiência com Deus. Aquele que se abriu, presta atenção, aquele que se abriu, a partir de hoje, vai viver novamente essa experiência na tua vida. Você vai ter vontade de falar para as pessoas: olha, eu sei aonde
pode resolver o teu problema. Você vai ter coragem de apontar para o teu grupo de oração como um lugar de cura, de libertação, de milagre, de sinal de Deus. Você que se sentia envergonhado do teu grupo de oração, você vai voltar a falar com alegria, com um sorriso no olhar sobre o teu grupo de oração. Você vai ter coragem de dizer: vem cá, irmão, tua vida não está perdida não. Eu tenho um lugar, grupo de oração São Francisco de Assis, sexta-feira. Lá tem um Deus, lá tem um Senhor, o nome dele é nosso Senhor Jesus Cristo. Lá tem um batizador que é o Espírito Santo. E se você chegar lá com o teu coração aberto, a tua vida vai ser transformada. Você vai ter coragem de falar sobre isso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.